Namo Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham namam sangham namassam. Então, uma coisa peculiar de como o Buda ensinava às pessoas, né, que é contrário à maioria das linhagens espirituais, mesmo a maioria como é que chama? Escolas budistas mais recentes, né? Ele dava, quando ele tentava mostrar para as pessoas, né, por que seria interessante alcançar a iluminação, né? Ele dava 30%, né? Ele falava sobre o benefício, sobre a felicidade, sobre a liberdade, né? Sobre a segurança do Nirvana. Mas 70% ele falava do perigo, da incerteza, do sofrimento do samsara. Então, ao ponto que muitas pessoas acharem que o Buda era uma pessoa pessimista. Mas, na verdade, ele está só apontando uma realidade. Ele não apontava só o lado ruim, né? Não, esse é o lado ruim, essa é a saída para isso que é ruim, né? Ele não dava só um quadro de tristeza e sofrimento e não apresentava nenhuma solução, né? A pessoa fala que uma pessoa pessimista é isso, né? A pessoa só reclama, só vê o lado ruim, tá tudo errado, não vai dar certo, e fica nisso, né? Acaba aí o assunto. Aí você pode chamar a pessoa de pessimista, né? Agora a pessoa fala, olha, isso aqui está errado, essa é a solução. Isso não é pessimista, é apenas está até sendo bastante, como diria, prestativo, né? Em ajudar as pessoas a sair daquela situação. O que acontece é o único recurso que as pessoas conhecem, né, para evitar olhar para esse sofrimento é a ilusão, né? Aí quando a pessoa tira aquela ilusão, as pessoas ficam irritadas, né? Era o que eu estava usando para não olhar para essa bagunça toda, era essa ilusão. Aí você vem, arranca a ilusão, as pessoas não gostam muito disso, né? Eu mesmo, na minha experiência, depois de todos esses anos, já aprendi isso, né? Quanto mais óbvio uma pessoa é iludida, menos esforço eu faço para tentar abrir os olhos dela. Porque significa que quanto mais óbvio é um assunto, né, e aquela pessoa não enxerga aquele assunto, significa que o esforço que ela faz interno para não enxergar é muito grande, sabe? Então o negócio já está tenso ali dentro. É uma tensão, é um medo, Então você vai lá e, olha, você não reparou isso aqui? Na pessoa imediatamente explode em raiva, né? Então eu fico mais atento. Quando a pessoa estiver mais tranquila, né, quando mais à frente, né, quando ela conseguir apaziguar um pouco essa delusão, né, a gente pode tentar ajudar ela a enxergar melhor, né? Mas é muito frágil, né? As pessoas vivem numa ilusão em que elas vivem tensas o tempo todo, né? É um estado de fragilidade constante. Qualquer coisinha consegue explodir, é como se fosse um balão, né? Um balão de ar, ele só tem superfície, não tem conteúdo. Conteúdo é ar, né? Inclusive o ar está tentando sair, é pior ainda, né? E o ar está tentando sair dali dentro, né? Então, qualquer coisinha que você fizer na superfície, esvazia por completo, né? Então, quando as pessoas vivem tendo ilusão como pilar central, né, da sua felicidade, né, então elas vivem tensas e com medo o tempo todo, né? É difícil conversar com elas, né? Até você não pode simplesmente querer falar a verdade e achar que está ajudando as pessoas, porque a maioria das vezes elas não querem ver a verdade, né? E aquela mentira é o que protege elas do caos, né, que é a mente dela. Então,
Por isso que eu também não faço muito esforço para tentar convencer ninguém a virar budista ou ouvir ensinamento. Simplesmente ensina, deixa disponível. Quem tiver interesse, ouve por si mesmo. Se alguém ouvir e não gostar, tudo bem. Né? Não tento convencer, tentar forçar a pessoa. Inclusive, esse negócio de virar monge também, né? Eu nunca tento convencer ninguém a virar monge. Né? Às vezes, deixa a pessoa, quando a pessoa tiver interesse, ela fala sozinha. Ainda mais se você é a figura né, sei lá, até certo ponto, autoridade ou liderança, né? Então, é difícil, você fala, as pessoas ficam agitadas, né? Você tem que ter cuidado com o que você fala, senão as pessoas levam muito a sério o que você diz, né? Então, certas coisas eu não falo, deixo as pessoas se virarem sozinhas. Né? Também não aponto. Quanto mais óbvio eu vejo o erro da pessoa, menos eu aponto aquele erro. Em geral, tenta ensinar as pessoas pelas laterais, sabe? Não tentar ir direto ao assunto. Tenta ir pelas laterais, porque aí a pessoa tem a opção de enxergar ou não. Né? Você ensina de maneira indireta, né? E internamente a pessoa escolhe, né? Eu vou enxergar o que ele está dizendo ou vou fingir que não ouvi. Você sempre deixa a porta aberta, caso a pessoa queira fingir que não ouviu, deixa ela fingir que não ouviu. Talvez não esteja na hora ainda, né, dela ouvir essa realidade. Né? Então, por isso que eu também evito, sempre que possível, ficar dando conselhos na vida pessoal das pessoas. Né? Eu ensino Dharma, não fico dando conselhos. Não quero saber do seu parente, do seu pai, do seu esposo. Não me venha trazer esses assuntos. Não é o meu trabalho. Meu trabalho é ensinar budismo. Né? E aí, quem quiser, pegue esses ensinamentos e resolva os seus próprios problemas. Né? Não fica aqui servindo de psiquiatra ou de padre para ficar ouvindo os pecados dos outros. Né? Eu lembro até quando a Adjani Sará estava aqui, perguntou para o Vinícius, né, qual que é a sua profissão. Né? Na Tailândia, acho que já tem agora, né? Psiquiatria, psicologia, é uma coisa um pouco mais comum. Né? Mas a geração mais antiga nem tem muita ciência, eles nem sabem como é que é esse negócio. Como assim você vai lá e conta seus problemas pro cara? O que para eles não faz muito sentido. Aí ele falou, eu sou psicólogo. Você é que nem um padre, então a pessoa vai lá e conta os problemas para você. Vai lá e você fica contando, descarregando os problemas de você. Né? O trabalho é ouvir problemas dos outros. Então, não, eu não faço isso, né? Eu só ensino Dharma. Né? Então, aquela ação da enxergar, né, o lado do sofrimento do mundo, né? Então, é algo também, né? Existe uma estratégia, né? Não é... Buda não só mostra o sofrimento, mas não dá recurso algum para que as pessoas se ponham perante essa realidade de maneira sábia, né? Então, a questão de... eu sou ruim em explicar as coisas. Eu sei o que eu quero dizer, mas não sei botar em palavras. Então, vou contar a história. Em vez de explicar diretamente, eu vou contar a história. Né? Então, por exemplo, eu acho muito valioso as pessoas serem normais. Ser normal é bastante valioso. Simplesmente uma pessoa leiga, por exemplo, vale a pena ser normal. Pelo menos externamente. Sabe? Ser capaz de existir, né, aparentemente de maneira normal, né? Que significa você consegue fazer amigos, você consegue ter um emprego, você consegue arrumar uma namorada, né? Você consegue, sei lá, cuidar da sua própria vida, né? Existir de maneira funcional na sociedade, né? Porque isso requer qualidades, né? Requer qualidades, requer o que você pode fazer, né, com relação a isso em vez de usar qualidades mundanas, digamos assim, né, você usa qualidades do Dharma para realizar essa mesma tarefa. Né? A mesma tarefa que as demais pessoas realizam através de desejo, de medo, de egoísmo, né, de dizer mentira, de, né, levar proveito aqui, enganar uma pessoa ali, você realiza a mesma tarefa, só que usando honestidade, bem-querer, diligência, esforço, clareza mental, honestidade, como é que chama? Amizade, tipo, ajudar as pessoas, né? Agir de maneira cordial. Né? Você realiza a mesma tarefa que as demais pessoas, só que você só toma partido das boas qualidades mentais. Né?
sem a fantasia, se eu agir bem, tudo vai dar certo. Não, não vai dar certo. O assunto é seu cuidado. Você tem que ter inteligência. Não pode querer, eu vou confiar em todo mundo e aí ninguém vai me enganar. Porque, sei lá, as boas energias vão me proteger. Não, não vão proteger você. Você tem que ter inteligência. Você não pode se esconder atrás da bondade. Você não pode se esquivar do seu dever de cuidar da sua vida. Né? Então, você age de maneira honesta, né, e bondosa, mas você também está ciente da realidade do mundo, né, e não deixa as pessoas abusarem e tirarem proveito de você. Né? Então, não tem como você se esquivar da sua responsabilidade pessoal. Né? Então, essa é uma maneira excelente de treinar a mente. Né? E também é muito bom porque evita as armadilhas do ego. Né? E também, quando você, nesse treinamento, por exemplo, você condiciona a sua mente, você desenvolve o que as pessoas, né, normalmente no mundo, sei lá, mundo mundano, no mundo normal, chama de, como é que fala? Inteligência emocional, né? É isso que eles falam? Inteligência emocional. Ou, em outras palavras, sabedoria. Né? Você ser hábil, né, em usar a sua mente. Né? Tem inteligência intelectual e tem inteligência emocional. Né? Então você precisa ter ambas. Né? Você tem que ter tanto saber reagir emocionalmente de maneira inteligente, né, a uma situação, como também tem que saber ativar, né, o processo intelectual de maneira inteligente perante uma situação. Né? Então, você fazendo isso, né, você desenvolve essa capacidade, né, essa habilidade interior. Né? Com essa habilidade interior desenvolvida, não é tão difícil, sabe, você encarar a realidade do sofrimento, né, da impermanência. Né? Você olha a realidade da impermanência, aquilo talvez agite um pouco a sua mente, mas você consegue equilibrar, né, e relaxar e voltar a um ponto de equilíbrio. Né? Você consegue absorver essas realidades sem que aquilo desequilibre a sua mente. Né? Chegar à morte, por exemplo. Né? Chegar à morte é uma pessoa que não tem inteligência emocional, não tem inteligência intelectual, pode desequilibrar a pessoa por completo. Né? A pessoa só de ouvir falar já entra em pânico, já bate na madeira. Né? Só ouvir falar, não quer nem ouvir a palavra. Né? Na Tailândia eles têm até superstição, eles não querem ver nada relacionado à morte. Se eles verem, eles acham que é má sorte. Né? Então, por exemplo, na Tailândia não tem casa funerária aqui no Brasil. Né? Supondo que existisse, eles nem queriam passar na rua onde tem a casa funerária, porque passar em frente já dá azar. Né? Então, quando a Yanadama, o pessoal começou a comprar terrenos ao redor do mosteiro, né? Que nem está acontecendo aqui. Né? Então, para proteger o mosteiro, né, ele construiu a pira funerária bem na divisa do mosteiro, bem onde a pessoa ia comprar. Aí ali ninguém quer morar ali perto porque eles acham que é mau augúrio, mau auspício, não sei. Então eles não querem nem ver, nem ouvir falar. Né? Tem gente que vai, por exemplo, um parente morre, ela vai no funeral, né, na cremação, que eles cremam lá, né? Chega em casa, eles fazem o ritual, eles lavam os olhos para tirar, sei lá, a visão da morte. Eles têm um monte de superstição. Né? Então, mesmo na Tailândia tem isso, né? No Brasil também tem isso. Mas se a pessoa tem, né, a inteligência emocional, inteligência intelectual, né? Então ela consegue processar essa realidade, porque é uma realidade. Né? Não tem nada é a coisa mais real que existe, é a morte. Né? Então a pessoa consegue, né? Tudo bem, eu consigo receber essa informação e não ficar agitado. Né? Ela consegue encaixar essa informação dentro de um sistema de pensamento, de um sistema de valores, e também consegue ter uma reação emocional saudável, tranquilo, com relação a esse assunto. Né? Então, quanto mais a pessoa desenvolve sabedoria, quanto mais a pessoa progride, né, em purificar, fortificar, né, a sua mente, né, mais ela fica capacitada em enxergar essas realidades. Né? Então, existe um caminho, né, para isso também. Né? Mesmo que a pessoa não esteja disposta ou se sinta confiante o suficiente para olhar esse assunto sem cair em desarranjo, né?
Ainda assim, então tudo bem, então deixa isso de lado, começa pelo começo, começa pelas práticas iniciais, né? Aquilo que o Buda elogiou, como caridade, seguir os preceitos, procurar bons amigos, procurar um local saudável, tentar ter um estilo de vida saudável, e assim por diante. Dali você, aos poucos, vai avançando mais com esse assunto. Então o Buda ele ensina um caminho, né? Existe um caminho progressivo. Então não é uma coisa que é jogada à toa e vocês que se virem para agora lidem com esse assunto. Tá aqui, ó, lidem com isso aí, né? Não é assim, né? Ele não ensinou com desdém ou com arrogância. O Buda ensinava com compaixão, né? Então ele fala, para quem, né, e como as pessoas têm muitos níveis diferentes de pessoas, então ele dá diferentes ensinamentos, né? Para quem talvez já tenha um pouco mais de insight, um pouco mais de sabedoria, ele também dá ensinamentos bastante diretos, né? Com relação ao sofrimento, à impermanência, o não eu, né? Quem não está ainda nesse nível, então tudo bem, comece por aqui, comece pela caridade, comece pelo agir de maneira sábia com relação às demais pessoas, com relação ao pai, com relação à mãe, com relação aos irmãos, os filhos, os amigos, os vizinhos, né, o trabalho, como agir no trabalho de maneira que seja saudável, como agir com seus amigos de maneira que seja saudável, com seus parentes, com o pessoal na sua casa, né, com relação aos demais seres vivos, os animais também, né. Então ele vai falando, não, vai, isso aqui é bom, vai, faça isso aqui, né. Conforme a pessoa vai progredindo, a pessoa sozinha, né, vai se interessar em saber um pouco mais, né, vai parar para... E também porque a vida não para também, então mesmo que a pessoa não se interesse, se ela só souber, né, que nos ensinamentos do Buda fala sobre a morte, fala sobre a velhice, fala sobre a doença, fala sobre a falsidade, o não eu, a ilusão de eu, a ilusão da vida material, né, da existência material. Só ela saber que isso está ali em algum local, né, aí ela vai viver na vida dela, eventualmente o assunto se manifesta, né. Mesmo que ela não tenha interesse em buscar isso nos ensinamentos, a vida vai trazer isso para ela, né. Alguém vai falecer. Alguma coisa que você achou era verdadeiro vai se mostrar falsa, né. Por exemplo, você achou, se eu conseguir esse cargo, esse emprego, essa situação, aí eu vou ser feliz. Aí você consegue aquele cargo, não funcionou. Continua, só trocou de lugar os problemas. O problema estava aqui, agora passaram para cá. Esses problemas desapareceram, agora vem esses aqui. E a sensação, eu vou me sentir pleno. Não existe sensação de plenitude. O ego é o oposto da sensação de plenitude. Então nunca vai chegar, né? Então está sempre mais adiante, sempre mais adiante, sempre mais adiante, nunca chega. Inclusive os pessoal que consegue chegar ao ápice, né? O que acontece com eles? Usam drogas. Porque quando chega lá não tem nada, mas aquela ganância continua presente, né? A ganância de sentir completo, de sentir pleno, continua presente. Só que não tem mais para onde ir. Chegou no topo. Vamos para onde? Drogas, drogas, vamos usar drogas. Vamos usar drogas, vamos fazer sexo de todo tipo de maneira, vamos tentar de alguma maneira fechar os olhos, né? Não enxergar esse vazio, né? As pessoas que não estão no topo ainda têm a fantasia, têm um sonho, né, para preencher esse vazio, né? Inclusive, eu estava até pensando, né, o negócio da loteria é um recurso muito inteligente mesmo. Você bota porque senão, imagina, se não houvesse loteria, muita gente ia entrar em desespero completo, sabe? A pessoa olha e fala, não tem nenhuma saída para mim. Eu nunca vou conseguir fazer progresso, eu vou ficar aqui pro resto da minha vida, né? Então, se pelo menos tem uma loteria aqui, joga aqui, quem sabe você... Ela pode pelo menos sonhar, sabe, em sair daquela vida, sonhar em melhorar, né? Mesmo que não vá de fato ocorrer, né? Porque pelo menos dá algum apoio emocional para a pessoa, né? Porque senão é desespero total, né? Total desespero, total depressão, né? Então, às vezes, as pessoas que não obteram aquilo que elas desejam ainda têm uma vantagem, porque elas pelo menos têm a fantasia, né? Têm o sonho, né? Agora, a pessoa que obteve, chegou lá, não tem nada. Está tudo vazio aqui em cima. Aí as pessoas entram em desespero total.
Então, a pessoa conseguir, né? A pessoa tem que utilizar a sua existência como prática, né? Se a pessoa não está satisfeita com esse tipo de prática, então ela pode buscar um outro tipo de existência, né? Para praticar. Mas é sempre bom você, sabe, você conseguir cumprir essa parte primeiro ou não? Né? Porque senão a pessoa acaba nessa ganância de ficar perfeita, ela quer pular etapas, né? E nunca resolve o problema, né? Se a pessoa não consegue ser um leigo saudável, ela não vai conseguir ser um noviço saudável. Se não consegue ser um noviço saudável, não vai conseguir ser um monge saudável. Não tem como, né, a pessoa querer, né, pular etapas, né? É algo muito traiçoeiro isso, né? Então, as pessoas deveriam enxergar valor em ser normal, né? Quando você é um leigo normal, pelo menos externamente. Internamente é outro assunto, né? Externamente parece normal, mas internamente você sabe, né, que é diferente. É diferente porque eu obtenho as coisas normais, só que não através de mentira, egoísmo, preocupação e ansiedade, ganância, né? Eu obtenho as mesmas coisas que as demais pessoas, só que tranquilo, sem más ações, sem rancor, sem inveja, sem ansiedade. Externamente ninguém repara a diferença, mas por dentro você sabe a diferença, né? Então assim você evita as armadilhas do ego e você treina a sua mente, né? Treina a sua mente. Daí supondo que a pessoa treinou dessa maneira, né? Falou, ainda tenho, eu quero mais, isso não está... Ou ela tem a sensação, na verdade, se eu abandonar esse estilo, eu perco muito tempo fazendo isso. Se eu usasse meu tempo e minha energia de outra maneira, seria mais produtivo a minha prática do Dharma. Então ela pode tentar começar a frequentar o mosteiro, né? Passar mais e mais tempo indo ao mosteiro, passar alguns dias, passa uma semana. Ou então não, às vezes a pessoa simplesmente muda de estilo de vida, sabe? Fala, eu ganho tantos por mês, mas agora que a mente está tranquila, minha mente está pacífica e tranquila, satisfeita, na verdade não preciso de tudo isso. Eu poderia perfeitamente viver com um terço desse salário e ainda assim eu ia estar bem e tranquilo. Então larga aquele negócio, procura uma forma de vida mais tranquilo, mesmo que pague menos, mas pelo menos gera menos estresse, deixa menos cansado, né? Então ela vai se afastando pouco a pouco da bagunça da sociedade, vai procurando um estilo de vida mais tranquilo, mais afastado, mesmo que pague menos, não tem problema, porque dinheiro é uma questão, dinheiro serviria para trazer bem-estar. Se eu já estou bem, para que eu vou ficar correndo atrás de dinheiro? Para que fazer isso? Eu já estou bem, vou correr para quê? Dinheiro serve para bem-estar, né? Se bem-estar já está presente, para que eu vou ficar correndo atrás desse negócio, né? Então ela vai se afastando, vai simplificando, né? Procurando locais tranquilos para morar, bairros tranquilos, amizades tranquilas, né? Atividades tranquilas. Se mesmo assim não se sentir satisfeita, talvez ela queira, né, ir morar no mosteiro, talvez ela queira ordenar-se monge, mas aí ela tem que também ter essa noção, sabe? Você vai ser um noviço, então seja um noviço normal, não queira ser especial. Você não consegue nem cumprir as tarefas de um noviço, você quer já, naquela pressa para virar monge, mesmo problema, sabe? Se a pessoa está deixando o ego tomar conta, né? A ganância tomar conta, falta de humildade tomar conta, né? E desperdiçando uma oportunidade excelente, né? A melhor época para praticar meditação é quando você é noviço ou monge novato, porque você não tem dever nenhum. Seu dever são coisas simples, tipo lavar o banheiro. Não tem como você criar preocupação ao redor de lavar o banheiro. É só lavar o banheiro, não tem nada demais. É um banheiro, você lava, pronto. É só isso. Não tem que pensar em nada, não tem que planejar nada, não tem que... É só chegar e fazer, é tão simples, né? É a coisa mais simples que existe, e você faz exercício também, né? Eu adorava muito varrer o mosteiro, né? Então eu pegava, lá eles fazem umas vassouras grandes de bambu, né? De pegar e saia varrendo, tá, tranquilo, fazia exercício, né? Fazia exercício, suava um pouco, tomava um pouco de sol, era silencioso, né? Contato com a natureza, céu aberto, árvores. Nossa, eu adorava fazer aquilo, né? Saia para varrer o mosteiro, né? Então,
Então você aproveita, né? Agora o pessoal tem ganância, tem vaidade, tem desejo, tem isso, tem aquilo, aí fica desperdiçando o tempo deles, em vez de ficar ali cuidando da sua prática e daquelas pequenas tarefas que são dadas, a pessoa fica se preocupando, né? Como é que tem que fazer para organizar o mosteiro? Não, tem que fazer assim, tem que fazer assim, por que ele não fez aquilo? Tem que fazer desse jeito. Não. Isso é um total desperdício de tempo, né? Já tem uma pessoa que cuida disso, você em vez de fazer o seu trabalho, você está fazendo o seu trabalho, fazendo da outra pessoa também, né? E desperdiçando o seu tempo, né? Então, né? Não serve, né? A pessoa não consegue encontrar satisfação aqui e agora, né? Você não vai encontrar satisfação mais à frente, porque essa atitude, né, de ganância você carrega consigo, né? Então você não consegue encontrar satisfação aqui e agora, lá, quando chegar achando que lá na frente vai parar, mas não vai parar, né? Porque você leva consigo, né? Essa atitude de insatisfação vai sempre contigo, onde quer que você vá, ela vai junto, né? Então a pessoa tem que saber, tem que enxergar, né, o benefício, né, o valor em ser normal. Né? Você pratica internamente, por fora você é normal. Né? Então, se você é leigo, você é um leigo normal. Se você é um noviço, você é um noviço normal. Se você é um monge, você é um monge normal. Né? Não chame a atenção, não fique esquisito. Né? E mantenha o seu ego, né, sob controle. Né? E assim você desenvolve a sua mente, né? Bem ali você desenvolve a sua mente. Né? Quanto mais você desenvolve a sua mente, mais capacitado a enxergar a verdade a sua mente fica. Né? Tanto no que diz respeito à verdade, inicialmente, né? Inicialmente a verdade do desagradável, a verdade do sofrimento, a verdade da decepção, né? Que as pessoas têm uma ilusão com relação à vida, não é aquilo que elas queriam que fosse. Né? Então elas têm que lidar com isso, sabe? Tem que lidar emocionalmente, tem que lidar com isso, intelectualmente tem que lidar com isso. Né? Tem que saber pensar de maneira que isso encaixe, né, na sua visão de mundo. Tem que saber enxergar essas coisas e não entrar em desespero, não entrar em pânico, não cair em depressão. Né? Saber ter uma reação emocional inteligente e útil. Né? Então, mesmo que aquilo te incomode, então você pega esse incômodo e fala, então eu vou trabalhar para superar isso, vou trabalhar para escapar dessa prisão. Né? Imagina que fosse aquele filme do Matrix, né? O cara acorda e vem estar na prisão, não, ele se mata. Estou na prisão, ok, então vamos sair dessa prisão, diabos, não vou ficar, né? Você usa aquela como é que chama? Aversão, né? Como energia para sair da prisão, não para ficar, eu estou na prisão, vou me matar. E tá, mas mais à frente não é só isso, né? No começo é isso, né? É lidar com essa tristeza, é lidar com essa decepção, né? O mundo não é tão fantástico como a gente gostaria que ele fosse. Eu não sou tão fantástico como eu gostaria que eu fosse. Só que mais à frente também tem outro problema, né? Você vai começar a experienciar bem-estar, vai começar a experienciar a mente bastante agradável, bastante prazerosa e agradável, né? Aí você tem que também manter lá nas rédeas, né? Que também vai, talvez até você comece a enxergar coisas bastante incríveis que antes você não enxergava. Né? Mas aí também a mesma coisa, você tem que manter a mente na rédea, não deixar ela ficar excitada demais, agitada demais. Também tem que ter uma reação emocional tranquila, né? Uma reação intelectual tranquila, saber fazer contato com esse fenômeno, encaixar numa visão de mundo, né? Que não gere agitação, né? Ou ilusão, ou ego, ou apego, o que quer que seja. Né? Então, né? No começo é não deixar a mente cair demais, mais à frente é não deixar a mente subir demais, né? Tem que puxar ela para baixo. Ela tenta subir, você puxa ela para baixo, não deixa ela sair voando por aí. Né? Então, aí entra nessa questão do treinamento da humildade que eu falei, né? Você tem essa humildade, não, eu sou um noviço normal, sou um monge normal, sou um leigo normal. Esse tipo de coisa vai ser muito, muito útil mais à frente. Né? É muito útil ser normal. Né? Ser normal é excelente. Né? Manter pelo menos a sua aparência externa discreta e tranquila
é realmente excelente. Por dentro, total liberdade, né? Faça como você achar melhor. Tem total liberdade de praticar internamente, sem nenhum problema. Pode destruir completamente a inveja, pode destruir completamente a arrogância, pode destruir completamente sei lá, qualquer tipo de estados mentais que o Buda não elogiava, né? Pode desenvolver 100% aquilo que o Buda elogiava, sem medo, vergonha ou preocupação, né? Mas externamente você mantém uma atitude tranquila e discreta, né? Assim você tanto desenvolve a sua mente, também desenvolve a humildade, né? Evita as armadilhas do ego, né? E assim você consegue lidar, enxergar a realidade. Tanto as realidades desagradáveis, quanto as realidades fantásticas. Ambas acabam caindo no mesmo ponto, né? No ponto médio. Né? Não é, como eu falo para as pessoas, o mundo não é tão ruim como vocês temem que ele seja, mas também não é tão fantástico como vocês gostariam que fosse. Né? O mundo é normal, né? O mundo é normal. As coisas que vocês dizem são horríveis, na verdade são normais. As coisas que as pessoas dizem são fantásticas, na verdade são normais, não tem nada demais. Né? São fantásticas, mas na verdade são normais. Né? Não tem nada demais. Então, desenvolve esse tipo de sabedoria, né? Esse tipo de inteligência, esse tipo de capacitação para enxergar a realidade, né? Lidar com a realidade, saber se pôr perante a realidade. Né? Principalmente com o objetivo, né, segundo, né, se for perguntar ao Buda, né, se perguntar para uma pessoa mundana, né, qual que é o propósito de enxergar a realidade? Falar, o propósito de enxergar a realidade é o bem-estar. Né? Você enxergar a realidade, você vive bem, vive tranquilo, vive em harmonia com as coisas que existem, sem atrito com o mundo. Se não tem atrito com o mundo, a vida é suave. Né? Se não há atrito, então não há queimação, não há dor, sofrimento. Mas se perguntasse para o Buda sobre esse assunto, ele diria: o propósito de enxergar a realidade é a libertação. Né? Porque mesmo esse ver a realidade é impermanente, é insustentável. O próprio bem-estar que vem de enxergar a realidade começa a corromper a mente, começa a corroer internamente, né? Os mecanismos que tornam a mente capaz de enxergar a realidade. Né? Então, em geral, o que o Buda ensina as pessoas a desenvolver sua mente, trazer a mente para um ponto de sabedoria e aí cortar esse sistema, sabe? Quebrar esse ciclo, né? Não ficar ali vacilando muito tempo. Sabe? Assim que você conseguiu desenvolver força suficiente, sabedoria suficiente, a oportunidade está presente, você vai e corta. Né? Não fica ali à toa, ali, só olhando para cima e se divertindo. Tem sempre essa visão da impermanência. Né? Então, é muito, muito útil, né? Ler biografias dos mestres, né? Que mostra bem essa atitude, né, que eles tinham. Você vê que é uma atitude bastante qual é a palavra para isso? Não se empolgam demais, também sabe, uma atitude bastante equilibrada, assim, bastante firme e equilibrada, só segue em frente, eles não vacilam para trás, não vacilam para frente, não se empolgam para trás, não se empolgam demais com o que vem pela frente e não se preocupam demais com o que ficou para trás. É uma atitude bastante serena e firme, né? A pessoa caminha reto, assim, é o que mais às vezes me chama a atenção. Né? Quando a pessoa não tem muito interesse, né, por Tita Bhava, né, talvez o que chama atenção para ela são as coisas fantásticas, as coisas incríveis que eles relatam. Né? Mas se a pessoa tem interesse por Tita Bhava, né, no meio de tudo aquilo que ele está olhando, essa atitude tranquila, o que mais chama atenção é essa atitude deles, né? Essa firmeza interior, essa serenidade interior. Né? Mesmo a pessoa não alcançou a iluminação ainda, mas ainda assim ela tem essa, é como se ela tivesse manter-se a mente firme na rédea, né? Ela não deixa a mente escapar. Né? A mente tenta, eles relatam, né? A mente tentando sair para cá, mas você vê que ele tem a mão firme, né?
A mente tenta ir para a direita, ele mantém firme. Tenta ir para a esquerda, ele mantém firme. Não, não, senhor, vai reto. Vai reto, né? Realmente impressionante, né? Talvez seja a qualidade mais importante, né, que uma pessoa tem que ter para conseguir libertar-se, né, do ciclo do samsara, né? Então, acho que é isso. Então, alguém tem uma pergunta, uma questão? Adianta, posso perguntar? Espera aí. Pode perguntar. Não, adianta. Eu ouvi uma explicação dizendo que o reino da raiva é o reino mais inferior de todos. Aí isso me deixou um pouco surpreso, porque eu entendia, assim, a pessoa está sintonizada no reino da carência, dos famintos, ela se sente impotente e fica esperando alguém salvar ela. Enquanto a pessoa que está sintonizada no reino da raiva, pelo menos, talvez, pudesse usar a raiva para fazer uma mudança positiva, só que fica lateralizado. Então, na minha visão, antes, o reino da carência que seria o mais inferior. Queria saber se você concorda que o reino da raiva é o mais inferior. Qual seria a explicação para isso? É isso. Eu não sei de nenhum reino de raiva ou reino da carência, porque em termos de estados mentais, né? Qual estado mental é o mais inferior ou mais superior depende da sua habilidade, né? Por exemplo, uma pessoa em geral, né? Falando em termos gerais, né? Raiva é mais fácil de lidar porque raiva é muito grosseira, sabe? Raiva é óbvia. Todo mundo enxerga a raiva. E a raiva é dolorosa, sabe? É obviamente dolorosa. Ela oferece um pequeno prazer, que é a sensação, a ilusão de eu estou certo, né? É uma ilusão de ego, assim, de eu sei, você não sabe, eu estou certo, você está errado. Tem um pequeno prazer ali, né? Mas fora isso, sabe, a raiva não te dá. Hoje em dia a raiva também oferece popularidade na internet, né? Você fala mal dos outros, você reclama na internet, as pessoas te dão dinheiro ou te dão atenção, né? Então também tem esse prazer hoje que é uma coisa mais recente, né? Antigamente não, antigamente você era um velho chato, e é só isso, não tinha muito mais do que isso. Hoje em dia não, agora você sei lá, que é influencer, o diabo que seja, que as pessoas são hoje em dia, né? Mas antigamente não, antigamente você simplesmente era um velho chato. Então não te dá o prazer das amizades, porque você é chato e irritante, ninguém gosta de falar com você, ninguém gosta de frequentar você, é doloroso, a sua mente está irritada o tempo todo, né? Tudo é difícil, sabe? A visão de você é uma pessoa raivosa, você olha ao seu redor, tudo é feio, é tudo chato, é tudo irritante, é tudo fora de lugar, nada tá bom. Então é uma coisa assim, sabe? Se a pessoa tiver um pouquinho só de noção, ela percebe que tem algo errado, né? E talvez se interesse em sair daquilo, sabe? É uma coisa que não precisa requer muito para ela acordar, né? E tentar abandonar aquilo. E quando ela tenta abandonar aquilo, se ela for para o lado do bem-querer, da amizade, ela imediatamente experiencia bem-estar, né? É agradável, é divertido, as pessoas, sabe, fazer amizade, conversar com as pessoas, contar piada, sabe? É divertido, é agradável. Então seria muito fácil, né, para a pessoa conseguir quebrar esse ciclo, né? Mas a questão depende, sabe? É dito, em geral, é dito que as pessoas caem em três grupos, né? As pessoas que têm a tendência à ilusão, têm a tendência à raiva, têm a tendência à ganância, ao desejo, né? O que significa isso? Você não tem habilidade em lidar com o desejo, você é vítima, facilmente é vítima do desejo, ou você é facilmente vítima da raiva, ou você é facilmente vítima da ilusão. Então, se a pessoa tem tendência ao desejo, ela tem muita dificuldade em lidar com o desejo. Ela facilmente lida com a raiva. Ela tem muita dificuldade em lidar com... A pessoa que tem a tendência à raiva, ela é muito austera, ela faz jejum, ela anda só com trapos, anda descalça. Não tem problema em fazer isso, né? Mas ela não consegue... então, ela consegue facilmente lidar com o desejo, mas ela não consegue vencer a raiva. Assim que ela fica irritada, ela não consegue vencer aquilo, né? Superior e inferior depende, né?
da sua habilidade, né? Para quem tem dificuldade com o desejo é o pior. Né? Para quem tem dificuldade com a raiva é o pior. Né? Então é muito relativo isso. Né? Em termos gerais, eu diria que realmente a raiva é mais fácil, porque ela é tão dolorosa, tão grosseira, né, que não imaginaria que uma pessoa mais ou menos sensata conseguiria acordar, né, e se esforçar. Mas fica a critério de cada um, né? Depende de cada pessoa. Ok? Adiante. E como é que seria alguém que tem dificuldade com a ilusão? É traiçoeiro demais, sabe? Eu também não sei. Eu também eu vejo o Lampopé que fica até um pouco, me dá um pouco de alento, porque ele também não tenta, sabe? Quando a pessoa vem muito sem noção, toda perdida, ele só, legal, então boa sorte, e manda o cara embora, sabe? Eu acho que é muito traiçoeiro. A ilusão é o pior de todos, é assim mais no sentido de mais pegajoso. Também né, muitos mestres relatam isso. É o último obstáculo mesmo, sabe? Lá no fim, na porta do Nirvana, que você encontra é a ilusão, avijja, né, que ele fala em Pali, avijja. É traiçoeiro, é realmente pegajoso, sabe? Então, eu diria por que é traiçoeiro? É fácil dar conselho sobre esse assunto. Supondo, adiante, se tivesse um discípulo seu que tivesse muito preso na ilusão, o que você faria para essa pessoa? Simples. Então, pare de pensar demais, pare de ler livro, mantenha a mente simples, mantenha a mente aqui e agora. Trabalhe o manual, sentar em meditação, levantar em meditação, caminhe em silêncio, volte em silêncio, pare de conversar, mantenha silêncio, não leia livros, mantenha a mente simples, foque na respiração. Qualquer pensamento que surgir, não acredite. Só quando você realmente conseguir pacificar a mente, aí a gente conversa mais sobre o assunto. Né? Mas não acredite em nenhuma ideia, pensamento, não fique estimulando a mente com ideias e pensamentos, corte as conversas, mantenha a vida simples. Né? Fácil. O problema é quem que vai dar ouvido para isso. O cara é iludido, ele não ouve. Sabe? Ele sabe melhor, ele não ouve. A característica da ilusão também é essa, a pessoa ouve muito a si mesma e não ouve aos outros. Né? Ela tem muita vaidade intelectual, vaidade mental, assim, elas não ouvem, eles não ouvem. Né? Então seria fácil dar conselho, mas o problema é ninguém ouve. Se a pessoa realmente está afundada em ilusão, ela não ouve. É incrível, né? Então, às vezes o caso é a pessoa vai ter que sofrer, né? Deixa ela sofrer. O dia que ela cansar de sofrer, talvez ela fique mais humilde. Nesse ponto, o sofrimento é excelente. Né? Igual o sofrimento né? Que a gente falou agora, raiva. Também, né? O que tira a pessoa daquele estado é o sofrimento. Né? A pessoa sofre, ela, isso aqui é horrível, eu quero sair daqui. Então, ela faz um esforço para sair. Né? Com relação à ilusão também, né? A pessoa sofre, aí a vaidade dela baixa, sabe? Com aquele sofrimento, ela parece que eu não sou tão esperto assim, né? Eu acho que é melhor dar ouvidos a outras pessoas, melhor ter um pouco mais de humildade e levar a sério quando alguém me dá um conselho e assim por diante. Né? Então, por aí. Ok, mais uma coisa? A Jan, está me ouvindo? Sim. Eu queria saber como aplicar essa questão de ser um leigo normal quando você trabalha com pessoas assim complicadas, maldosas, que a tendência, o correto eu acho que seria se afastar, né? Mas trazer essa normalidade, assim. Pode falar um pouco sobre isso? Sim, é se afastar tanto quanto você não consegue lidar com aquilo. Né? Se você vê aquela situação e fala, olha, não dá, eu não consigo. Então você procura alternativas, né? Agora, se você se sente confiante, não, essas pessoas são chatas, são, como é que chama? Não é egoístas, tipo, oprimem, né? São pessoas agressivas, são pessoas... Mas ainda não, eu consigo enxergar uma prática para mim, bem aqui. Eu consigo enxergar eu acho que isso aqui vai ser uma excelente prática para mim. Aí você vive ali mesmo, sabe? Mantém a mente, usa aquela situação, né? Como ferramenta, né? Como combustível para o seu desenvolver de sabedoria. Né? Então você faz experimentos, né? Tenta agir dessa maneira, ver o que acontece, tenta agir daquela maneira, ver o que acontece. Mas o princípio se mantém o mesmo, sabe? Você não toma recurso de estados mentais nocivos. Né?
Fala, vou resolver essa situação, ou mesmo que não seja resolver, sabe? Eu vou existir aqui somente tomando recurso de estados mentais nobres. Né? Então, você pode, ou eu vou conseguir sobreviver aqui, ou melhor ainda, eu vou mudar essa situação. Né? Ambos estão bons, não tem obrigação de ser um ou outro, sabe? Você não tem obrigação de consertar o mundo. Se você quiser, não, o meu objetivo é só continuar vivo. Eu só quero continuar ganhando meu salário e indo, voltando para casa. Eu só quero isso. Eu não quero resolver a vida de ninguém. Eu só quero ganhar meu ganha-pão aqui e só isso. Então tá bom, você faz isso somente tomando como preceito, né? Eu só vou fazer uso de estados mentais saudáveis. Né? Então, assim você treina a sua mente, né? Fica hábil em fazer uso de estados mentais saudáveis. E quando você faz uso de estados mentais saudáveis, você experiencia bem-estar, felicidade. Independente das pessoas serem chatas, serem agressivas, egoístas ou não, você continua tranquilo. Né? Sua mente não se agita. Né? Então, isso o princípio é o mesmo. Né? Mais que isso. Obrigada, Diego. Mais uma coisa?